Estudos de Sociologia. Introdução. Item 1. Como a palavra suicídio aparece incessantemente no decorrer das conversas, poder-se acreditar que o seu sentido seria conhecido de todo mundo e que seria supérfluo defini-lo. Mas, em realidade, as palavras da língua usual, assim como os conceitos que elas exprimem, são sempre ambíguas, de tal modo que o homem de ciência que as empregasse, tal como as recebe do uso e sem submetê-la a outra elaboração, se exporia às mais graves confusões. Não apenas a compreensão é muito pouco circunscrita, variando de um caso para outro segundo as necessidades do discurso, mas, além disso, como a classificação da qual elas são o produto não procede de uma análise metódica, mas traduz somente as impressões confusas da massa. Acontece constantemente de as categorias de fatos são muito diferentes ou de as serem reunidas indistintamente sob uma mesma rubrica, ou de as realidades de uma mesma natureza serem chamadas por nomes diferentes. Se, então, deixamo-nos guiar pela acepção recebida, arriscamo-nos a distinguir o que deve ser confundido, ou de confundir o que deve ser distinguido, de desconhecer, portanto, o verdadeiro parentesco das coisas e, por conseguinte, de nos equivocar sobre sua natureza. Não explicamos as coisas senão por meio de comparações. Portanto, uma investigação científica não poderá chegar ao seu fim se não abarcar fatos comparáveis, e ela tem tanto mais chance de ter sucesso quanto mais se assegurar de ter reunido todos aqueles fatos que podem ser comparados de maneira útil. Todavia, essas afinidades naturais dos seres não seriam alcançadas com alguma certeza por um exame superficial como aquele do qual resultou a terminologia vulgar. Consequentemente, o homem de ciência não pode tomar como objeto de investigações os grupos de fatos completamente constituídos aos quais correspondem as palavras da língua corrente. Não é obrigado a constituir ele mesmo os grupos que quer estudar, a fim de lhes dar a homogeneidade e a especificidade que lhes são necessárias para que possam ser tratados cientificamente. É assim que o botânico, ao falar de flores e de frutos, o zoologista, ao falar de peixes ou insetos, consideram esses diferentes termos no sentido que eles tiveram de fixar previamente. Nossa primeira tarefa deve ser, então, determinar a ordem dos fatos que nos propusemos a estudar sob o nome de suicídio. Por isso, procuraremos definir se, entre os diferentes tipos de morte, não há aqueles que possuem em comum características bastante objetivas para que possam ser reconhecidos por todo observador de boa-fé, bastante especiais para não estarem alhures, mas, ao mesmo tempo, suficientemente próximos daquelas mortes que nós colocamos geralmente sob a alcunha de suicídios, a fim de que possamos, sem violentar o costume, conservar essa mesma expressão. Se nós os encontrarmos, reuniremos sob essa denominação todos os fatos, sem exceção, que apresentarem essas características distintivas. E isto sem nos inquietarmos sobre se a classe assim formada compreenderia todos os casos que ordinariamente chamaríamos assim, ou, ao contrário, se ela compreenderia também o que nos acostumamos a chamar de outro modo. Pois o que importa não é exprimir com um pouco de precisão a noção que a média das inteligências construiu sobre o suicídio, mas sim constituir uma categoria de objetos que, podendo receber, sem inconveniente, a etiqueta
com esta rubrica esteja fundada objetivamente, ou seja, corresponda a uma natureza determinada de coisas. Ora, entre as diversas espécies de morte, há aquelas que apresentam esse traço particular de que elas são uma ação da própria vítima, de que elas resultam de um ato do qual o paciente é o autor. E, por outro lado, é certo que esta mesma característica se encontra na base da ideia que nós comumente fazemos do suicídio. Pouco importa, de qualquer modo, a natureza intrínseca dos atos que produzem esse resultado. Por mais que, em geral, nós imaginemos o suicídio como uma ação positiva e violenta que implica certo emprego de força muscular, pode ser que uma atitude puramente negativa ou uma simples abstenção tenha a mesma consequência. As pessoas se matam tanto se recusando a comer, quanto se destruindo pelo ferro e pelo fogo. Não é nem mesmo necessário que o ato que emana do paciente tenha sido o antecedente imediato da morte para que ela seja considerada seu efeito. A relação de causalidade pode ser indireta. O fenômeno não muda, por isso, de natureza. O iconoclasta que, para conquistar o sucesso do martírio, comete um crime de lesa majestade, um crime que ele sabe ser um crime capital e que morre pela mão do carrasco, é o autor de seu próprio fim, tanto quanto se tivesse dado ele mesmo o golpe mortal. Ao menos não há nenhum lugar para classificar em gêneros diferentes essas duas variedades de mortes voluntárias, uma vez que não há diferenças entre elas senão nos detalhes materiais da execução. Chegamos, então, a esta primeira fórmula. Chama-se de suicídio toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Mas essa definição é incompleta. Ela não distingue dois tipos de morte muito diferentes. Nós não saberíamos classificar da mesma forma e tratar da mesma maneira a morte do alucinado, que se precipita de uma janela alta porque acredita que ela esteja no mesmo nível do solo, e a morte do homem são de espírito, que se alveja sabendo o que está fazendo. De qualquer modo, em certo sentido, há muito pouco desfechos mortais que não sejam a consequência próxima ou longínqua de alguma ação do paciente. As causas da morte estão situadas fora de nós, muito mais do que em nós, e elas não nos atingem senão quando nos aventuramos em sua esfera de ação. Diremos que não há suicídio se o ato do qual a morte resulta tiver sido realizado pela vítima com vistas a esse resultado? Que só se mata verdadeiramente aquele que quis se matar e que o suicídio é um homicídio intencional de si mesmo? De início, porém, isso seria definir o suicídio por uma característica que, quaisquer que possam ser o seu interesse e a sua importância, teria, pelo menos, o caráter lastimável de não ser facilmente reconhecível, porquanto não é fácil de observar. Como saber qual é a motivação que determinou o agente e se, quando ele tomou a sua resolução, era de fato a morte que ele queria ou se tinha alguma outra finalidade? A intenção é uma coisa íntima demais para poder ser alcançada de fora por outra via, para além de grosseiras aproximações. Ela se furta até mesmo à observação interior. Quantas vezes não nos enganamos sobre as verdadeiras razões que nos fazem agir? Incessantemente, explicamos por meio de paixões generosas
ou de considerações elevadas os acontecimentos que nos inspirado por sentimentos triviais ou uma rotina cega. Além disso, de uma maneira geral, um ato não pode ser definido pelo fim perseguido pelo agente, pois um mesmo sistema de movimentos sem mudar a de natureza pode ser ajustado a um número grande demais de fins diferentes. E, com efeito, se houvesse suicídio somente quando houvesse a intenção de se matar, seria necessário recusar esta denominação aos fatos que, apesar das semelhanças aparentes, são, no fundo, idênticos àqueles que todo mundo chama assim, e que não podemos chamar de outro modo, a menos que deixemos o termo sem uso. O soldado que corre diante de uma morte certa para salvar seu regimento não quer morrer. Contudo, não é o autor de sua própria morte, do mesmo modo que o industrial ou comerciante que se matam para escapar das humilhações da falência. Podemos dizer o mesmo do Marte que morre por sua fé, da mãe que se sacrifica por seu filho? Que a morte seja simplesmente aceita como uma condição lastimável, mas inevitável, que ela seja o fim para o qual tendemos ou que seja expressamente desejada e procurada por ela mesma, o sujeito, ou em caso como no outro, renuncia à existência, e as diferentes maneiras de realizar essa renúncia não pode ser mais do que variedades de uma mesma classe. Há muitas semelhanças fundamentais entre elas para que não as reuníssemos sob a mesma expressão genérica, a não ser que queiramos distinguir, em seguida, espécies no interior do gênero assim constituído. Vulgarmente, o suicídio é, antes de tudo, o ato de desespero de um homem que não tem mais por que viver. Mas, em realidade, uma vez que ainda estamos ligados à vida, no momento em que nos apartamos dela, não deixamos aí de abandoná-la. E entre todos os atos pelos quais um ser vivente abandona assim, aquele que entre todos os seus bens é considerado mais precioso, há um traço comum, que são evidentemente essenciais. Ao contrário, a diversidade dos motivos que podem ter ditado essas resoluções não teria como promover o nascimento, senão de diferenças secundárias. Portanto, quando a devoção vai às raias do sacrifício certo da vida, trata-se cientificamente de um suicídio. Nós veremos mais tarde de qual tipo. O que é comum a todas as formas possíveis dessa renúncia suprema é que o ato que o consagra é levado a termo como conhecimento de causa. O que é comum é que a vítima, num momento de agir, sabe o que deve resultar de sua conduta. Qualquer que tenha sido a razão que a tenha levado a se conduzir assim, todos os fatos ligados à morte que apresentam essa particularidade característica se distinguem nitidamente de todos os outros nos quais o paciente ou não é o agente do próprio falecimento ou é somente o agente inconsciente. Eles se distinguem por meio de uma característica fácil de reconhecer, pois não se trata de um problema insolúvel saber se o indivíduo conhecia ou não, de antemão, as consequências naturais de sua ação. Eles formam, portanto, um grupo definido, homogêneo, discernível de todos os outros e que, por consequência, deve ser designado por uma palavra especial. O termo suicídio lhe convém, e não há razão para criar outro, pois a generalidade muito grande dos fatos que denominamos cotidianamente assim é abarcada por ele. Portanto, dizemos definitivamente: chamamos de suicídio todo o caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima, e que ela sabia,
que produziria esse resultado. A tentativa é o ato assim definido, mas interrompido antes que a morte resultasse dele. Essa definição é suficiente para excluir de nossa pesquisa tudo aquilo que concerne aos suicídios de animais. Com efeito, o que sabemos acerca da inteligência animal não permite que atribuamos às bestas uma representação antecipada de sua morte, nem mesmo dos meios capazes de produzi-la. Vemos que eles se recusam a entrar em um lugar onde outros foram mortos. Diríamos que pressentem a sua morte. Contudo, na realidade, o odor do sangue é suficiente para determinar esse movimento instintivo de recuo. Todos os casos um pouco autênticos que são citados e nos quais buscamos ver suicídio propriamente ditos podem ser explicados de uma maneira completamente diversa. Se o escorpião, irritado, perfura a si mesmo com seu aguilhão, o que, além disso, não é certo, isso acontece provavelmente em virtude de uma reação automática e irrefletida. A energia motora, estimulada por seu estado de irritação, se descarrega inopinadamente, tal como ela pode. O que acontece é que o animal é a vítima, sem que se possa dizer que ele teria representado de antemão a consequência de seu movimento. Inversamente, caso se trate de cães que se recusam a se alimentar quando perdem seu mestre, o que ele se dá é de que a tristeza, na qual eles se veem mergulhados, suprime mecanicamente o apetite. A morte é o resultado, mas sem que ela tenha sido prevista. Nem o jejum nesse caso, nem a ferida no outro, tinha sido empregado como meios cujo efeito era conhecido. As características distintas do suicídio, tal como nós o definimos, não se encontram, portanto, presentes. É por isso que, no que se seguirá, nós nos ocuparemos unicamente do suicídio humano. Mas essa definição não tem apenas a vantagem de prevenir as aproximações enganosas e as exclusões arbitrárias. Ela nos dá, a partir de agora, uma ideia do lugar que os suicídios ocupam no conjunto da vida moral. Ela nos mostra, com efeito, que eles não constituem, como se poderia crer, um grupo completamente à parte, uma classe isolada de fenômenos monstruosos, sem ligação com outros modos de conduta, mas ao contrário, que eles se ligam a esses modos por uma série contínua de intermediários. Eles não são senão a forma exagerada das práticas usuais. Efetivamente, há suicídio, nós dizíamos, quando a vítima, no momento em que começa o ato que deve pôr um fim em seus dias, sabe com toda certeza o que deve normalmente resultar dele. Mas essa certeza pode ser mais ou menos forte. Se introduzirmos alguma nuance, teremos um fato novo, que não é mais o suicídio, mas que é dele um parente próximo, uma vez que não existe entre eles senão diferenças de graus. Um homem que se expõe conscientemente pelo bem do outro, sem que um desfecho moral seja certo, não é sem dúvida alguma um suicida, mesmo que aconteça de sucumbir. Assim como não o é o imprudente que joga de caso pensado com a morte, procurando incessantemente evitá-la, ou o apático que, não se atendo vivamente a nada, não se dá ao trabalho de cuidar de sua saúde e a compromete por sua inteligência. E, contudo, essas diferentes maneiras de agir não se distinguem radicalmente dos suicídios propriamente ditos. Elas procedem de estado de espíritos análogos, porquanto envolvem igualmente riscos de morte, que não são ignorados pelo agente e cuja perspectiva não o detém. Toda a diferença é que as chances de morte são menores. Assim também, não é sem que qualquer fundamento
que se costuma dizer do cientista esgotado pela vigília que ele matou a si mesmo. Todos esses fatos constituem tipos de suicídio embrionários e, se não é próprio de um bom método confundi-los com o suicídio completo e desenvolvido, não podemos de qualquer modo perder de vista as relações de parentesco que eles possuem com esse último fenômeno, pois tudo se mostra segundo um aspecto completamente diverso, quando reconhecemos que o suicídio está ligado, de uma vez por todas, por um laço de continuidade com os atos de coragem e de despreendimento por um lado, e por outro lado, com os atos de imprudência e de simples negligência. Nós veremos melhor em seguida o que essas aproximações possuem de instrutivo. Quadro 1. Constância do suicídio nos principais países da Europa. Cifras absolutas. Segue uma tabela com 7 colunas. Na primeira coluna estão os anos, na segunda, França, na terceira, Prússia, na quarta, Inglaterra, na quinta coluna, Saxônia, na sexta coluna, Baviera e na sétima coluna, Dinamarca. Primeira linha da tabela, 1841, França com 2.814, Prússia com 1.630, Inglaterra 100 dados, Saxônia 290, Baviera 100 dados, Dinamarca 337. Na segunda linha, 1842, França 2.869, Prússia 1.598, Inglaterra 100 dados, Saxônia 318, Baviera 100 dados, Dinamarca 317. Ano 1843, França 3.020, Prússia 1.720, Inglaterra 100 dados, Saxônia 420, Baviera 100 dados, Dinamarca 301. 1844, França 2.973, Prússia 1.575, Inglaterra 100 dados, Saxônia 335, Baviera 244, Dinamarca 285. Ano de 1845, França 3.085, Prússia 1.700, Inglaterra 100 dados, Saxônia 338, Baviera 250, Dinamarca 290. Ano de 1846, França 3.102, Prússia 1.707, Inglaterra 100 dados, Saxônia 373, Baviera 220, Dinamarca 376. Ano de 1847, França 3.647, Prússia 1.852, Saxônia 377, Baviera 217 e Dinamarca 345. Ano de 1848, França 3.301, Prússia 1.649, Inglaterra 100 dados, Saxônia 398, Baviera 215, Dinamarca 305. Ano de 1849, França 3.583, Prússia 1.527, Inglaterra 100 dados, Saxônia 328, Baviera 189 e Dinamarca 337. Ano de 1850, França 3.596, Prússia 1.736, Inglaterra 100 dados, Saxônia 390, Baviera 250, Dinamarca 340. Ano de 1851, França 3.598, Prússia 1.809, Inglaterra 100 dados,
Saxônia 402, Baviera 260, Dinamarca 401. Ano de 1852, França 3.676, Prússia 2.073, Inglaterra 100 dados, Saxônia 530, Baviera 226, Dinamarca 426. Ano de 1853, França 3.415, Prússia 1942, Inglaterra 100 dados, Saxônia 431, Baviera 263, Dinamarca 419. Ano de 1854, França 3.700, Prússia 2.198, Inglaterra 100 dados, Saxônia 547, Baviera 318 e Dinamarca 363. Ano de 1855, França 3.810, Prússia 2.351, Inglaterra 100 dados, Saxônia 568, Baviera 307, Dinamarca 399. Ano de 1856, França 4.189, Prússia 2.377, Inglaterra 100 dados, Saxônia 530, Baviera 318, Dinamarca 426. Ano de 1857, França 3.697, Prússia 2.038, Inglaterra 1.349, Saxônia 485, Baviera 286, Dinamarca 427. Ano de 1858, França 3.903, Prússia 126, Inglaterra 1.275, Saxônia 491, Baviera 329, Dinamarca 457. Ano de 1859, França 3.899, Prússia 146, Inglaterra 1.248, Saxônia 507, Baviera 381, Dinamarca 451. Ano de 1860, França 4.050, Prússia 2.105, Inglaterra 1.365, Saxônia 548, Baviera 339, Dinamarca 468. Ano de 1861, França 4.454, Prússia 2.185, Inglaterra 1.347, Saxônia 643, Baviera 100 dados, Dinamarca 100 dados. 1862, França 4.770, Prússia 2.122, Inglaterra 1.317, Saxônia 557, Baviera 100 dados e Dinamarca 100 dados. 1863, França 4.613, Prússia 2.374, Inglaterra 1.317, Saxônia 643, Baviera 100 dados, Dinamarca 100 dados. 1864, França 4.521, Prússia 2.203, Inglaterra 1.340, Saxônia 545, Baviera 100 dados e Dinamarca 411.
Ano de 1866. França, 5.119. Prússia, 2.485. Inglaterra, 1.329. Saxônia, 704. Baviera, 410. Dinamarca, 443. Ano de 1867. França, 5.011. Prússia, 3.625. Inglaterra, 1.316. Saxônia, 752. Baviera, 471. E Dinamarca, 469. Ano de 1868. França, 5.547. Prússia, 3.658. Inglaterra, 1.508. Saxônia, 800. Baviera, 453. E Dinamarca, 498. Ano de 1869. França, 5.114. Prússia, 3.544. Inglaterra, 1.588. Saxônia, 710. Baviera, 425. Dinamarca, 462. Ano de 1870. França, sem dados. Prússia, 3.270. Inglaterra, 1.554. Saxônia, sem dados. Baviera, 486. Dinamarca, sem dados. Ano de 1871. França, sem dados. Prússia, 3.135. Inglaterra, 1.495. Saxônia, sem dados. Baviera, sem dados. Dinamarca, sem dados. 1872. França, sem dados. Prússia, 3.467. Inglaterra, 1.514. Saxônia, sem dado. Baviera, sem dados. Dinamarca, sem dados. Cada sociedade possui, então, a cada momento de sua história, uma propensão definida para o suicídio. Mede-se a intensidade relativa dessa propensão considerando-se a relação entre a cifra global de mortes voluntárias e a população de todas as idades e de todos os sexos. Nós chamaremos esse dado numérico de taxa de mortalidade-suicídio própria à sociedade considerada. Nós a calculamos geralmente em relação a 1 milhão de habitantes ou a 100.000 habitantes. Não apenas essa taxa é constante durante longos períodos de tempo, mas invariabilidade é mesmo maior nesse caso do que aquela dos principais fenômenos demográficos. A mortalidade geral, notadamente, varia muito mais frequentemente de um ano para o outro, e as variações pelas quais elas passam são muito mais importantes. Para se assegurar disso, basta comparar durante muitos períodos a maneira pela qual se evolui um e outro fenômeno. Foi isso que fizemos no quadro 2. Para facilitar a comparação tanto para os falecimentos quanto para os suicídios, exprimimos a taxa de cada ano em função da taxa média do período, reduzida a 100. As diferenças de um ano para o outro, ou em relação à taxa média do período, também foram comparadas nas duas colunas. Ora, resulta dessa comparação que a cada período a amplitude das variações é muito mais considerável do lado da mortalidade geral do que do lado dos suicídios. Ela é, na média, 2 vezes maior. Só que a diferença mínima entre 2 anos consecutivos possui sensivelmente a mesma importância de um lado e de outro durante os 2 últimos períodos. Esse mínimo, contudo, é uma exceção na coluna dos falecimentos, enquanto as variações anuais dos suicídios não divergem senão excepcionalmente. Nós percebemos isso comparando as diferenças médias. É verdade que, se compararmos não mais os anos sucessivos de um mesmo período, mas as médias,
de períodos diferentes, as variações que observaremos na taxa de mortalidade se tornam quase insignificantes. As mudanças em sentidos contrários, que ocorrem de um ano para o outro e que se devem à ação de causas passageiras e acidentais, neutralizam-se mutuamente quando se toma por base de cálculo uma unidade de tempo mais extensa. Elas desaparecem, então, da cifra média que, em consequência dessa eliminação, apresenta uma invariabilidade muito grande. Foi assim que, na França, de 1841 a 1870, as coisas se deram para cada período decenal: 23,18, 23,72, 22,87. De início, porém, já se trata de um fato notável que o suicídio tenha, de um ano para o seguinte, um grau de constância ao menos igual, se não superior àquele que a mortalidade geral manifesta tão somente de período em período. Além disso, a taxa média da mortalidade não alcança essa regularidade, senão se tornando algo de geral e de impessoal, que não serve, senão muito imperfeitamente, para caracterizar uma dada sociedade. Com efeito, ela é sensivelmente a mesma para todos os povos que chegaram mais ou menos ao mesmo grau de civilização. Ao menos, as diferenças são muito insignificantes. Assim, na França, como acabamos de ver, essa taxa oscila entre 1841 e 1870 em torno de 23 falecimentos por 1.000 habitantes, enquanto, ao mesmo tempo, ela foi sucessivamente na Bélgica de 23,93, 22,5, 24,04 e na Inglaterra de 22,32, 22,21, 22,68 e na Dinamarca de 22,65, 1845 até 1849, de 20,44 de 1855 a 1859 e 20,4 de 1861 a 1862. Quadro 2. Período 1841 a 1846. Cifras absolutas. No ano de 1841, suicídios por 100.000 habitantes, 8,2. E falecimentos por 100.000 habitantes, 23,2. No ano de 1842, suicídio por 100.000 habitantes, 8,3. Falecimentos por 100.000 habitantes, 24. 1843. Suicídio por 100.000 habitantes, 8,7. Falecimentos por 100.000 habitantes, 23,1. Ano de 1844. Suicídio por 100.000 habitantes, 8,5 e falecimento por 100.000 habitantes, 22,1. Ano de 1845. Suicídio por 100.000 habitantes, 8,8, falecimento por 100.000 habitantes, 21,3. Ano de 1846. Suicídio por 100.000 habitantes, 8,7. E falecimento por 100.000 habitantes, 23,8. Médias. Suicídio por 100.000 habitantes, 8,51 e falecimentos por 100.000 habitantes, 22,8. Período de 1849 a 1855. Cifras absolutas. No ano de 1849, suicídio por 100.000 habitantes, 10. Falecimento por 100.000 habitantes, 27,3. No ano de 1850, suicídio por 100.000 habitantes, 10,1. Falecimento por 100.000 habitantes, 21,4. Ano de 1851, suicídio por 100.000 habitantes, 10. Falecimento por 100.000 habitantes, 22,3. Ano de 1852, suicídio por 100.000 habitantes, 10,5. Falecimento por 100.000 habitantes, 22,5. Ano de 1853, suicídio por 100.000 habitantes,
9,4. Falecimento por 100 mil habitantes, 22. Ano de 1854. Suicídio por 100 mil habitantes, 10,2. Falecimento por 100 mil habitantes, 27,4. Ano de 1855. Suicídio por 100 mil habitantes, 10,5. Falecimento por 100 mil habitantes, 25,9. Médias. Suicídio por 100 mil habitantes, 10,1. E falecimento por 100 mil habitantes, 24,1. Período de 1856 a 1860. Cifras absolutas. Ano 1856. Suicídio por 100 mil habitantes, 11,6. Falecimento por 100 mil habitantes, 23,1. Ano de 1857. Suicídio por 100 mil habitantes, 10,9. Falecimentos por 100 mil habitantes, 23,7. Em ano de 1858. Suicídio por 100 mil habitantes, 10,7. Falecimento por 100 mil habitantes, 24,1. Ano de 1859. Suicídio por 100 mil habitantes, 11,1. Falecimento por 100 mil habitantes, 26,8. 1860. Suicídio por 100 mil habitantes, 11,9. Falecimento por 100 mil habitantes, 21,4. Médias. Suicídio por 100 mil habitantes, 11,2. E falecimento por 100 mil habitantes, 23,9. Período de 1841 a 1846. Taxa de cada ano expressa em função da média reduzida a 100. 1841. Suicídio por 100 mil habitantes, 96. E falecimento por 100 mil habitantes, 101,7. 1842. Suicídio por 100 mil habitantes, 97. E falecimento por 100 mil habitantes, 105,2. Ano 1843. Suicídio por 100 mil habitantes, 102. E falecimento por 100 mil habitantes, 101,3. Ano de 1844. Suicídio por 100 mil habitantes, 100. E falecimentos por 100 mil habitantes, 96,9. Ano de 1845. Suicídio por 100 mil habitantes, 103,5. Falecimento por 100 mil habitantes, 92,9. 1846. Suicídio por 100 mil habitantes, 102,3. E falecimento por 100 mil habitantes, 101,7. Médias. Suicídio por 100 mil habitantes, 100. E falecimento por 100 mil habitantes, 100. Período de 1849 a 1855. Taxa de cada ano expressa em função da média reduzida a 100. Ano de 1849. Suicídio por 100 mil habitantes, 98,9. Falecimento por 100 mil habitantes, 113,2. Ano de 1850. Suicídio por 100 mil habitantes, 100. Falecimento por 100 mil habitantes, 88,7. Ano de 1851. Suicídio por 100 mil habitantes, 98,9. Falecimento por 100 mil habitantes, 92,5. Ano de 1852. Suicídio por 100 mil habitantes, 103,8. Falecimento por 100 mil habitantes, 93,3. Ano de 1853. Suicídio por 100 mil habitantes, 93. E falecimento por 100 mil habitantes, 91,2. Em 1854. Suicídio por 100 mil habitantes, 100,9. E falecimento por 100 mil habitantes, 113,6. Ano de 1855. Suicídio por 100 mil habitantes, 103. Falecimento por 100 mil habitantes, 107,4. Médias.
Suicídio por 100 mil habitantes, 100. Falecimentos por 100 mil habitantes, 100. Período de 1856 até 1860. Taxa de cada ano expressa em função da média reduzida a 100. Ano de 1856. Suicídios por 100 mil habitantes, 103,5 e falecimento por 100 mil habitantes, 97. Ano de 1857. Suicídio por 100 mil habitantes, 97,3 e falecimento por 100 mil habitantes, 99,3. Ano de 1858. Suicídio por 100 mil habitantes, 95,5 e falecimento por 100 mil habitantes, 101,2. Ano 1859, suicídio por 100 mil habitantes, 99,1 e falecimento por 100 mil habitantes, 112,6. Ano de 1860, suicídio por 100 mil habitantes, 106 e falecimento por 100 mil habitantes, 89,9. Médias: suicídio por 100 mil habitantes, 100 e falecimento por 100 mil habitantes, 100. Período de 1841 a 1846. Grandeza da diferença. Mortalidade geral. Diferença máxima 8,8, diferença mínima 2,5, diferença média 4,9 entre 2 anos consecutivos. Taxa de suicídio. Diferença máxima 5, diferença mínima 1, diferença média 2,5 entre 2 anos consecutivos. Grandeza da diferença. Período de 1849 a 1855. Mortalidade geral. Diferença máxima 24,5, diferença mínima 0,8, diferença média 10,6. Taxa de suicídio, diferença máxima 10,8, diferença mínima 1,1, diferença média 4,8. Entre 2 anos consecutivos, grandeza da diferença. Período 1856 a 1860. Mortalidade geral, diferença máxima 22,7, diferença mínima 1,9, diferença média 9,57. Taxa de suicídio, diferença máxima 6,9, diferença mínima 1,8, diferença média 4,8. Acima e abaixo da média. Grandeza da diferença. Período de 1841 a 1846. Mortalidade geral, máxima abaixo 7,1 e máxima acima 4,0. Taxa de suicídio, máxima de 4 e máxima acima 2,8. Acima e abaixo da média. Período 1849 a 1855. Mortalidade geral, máxima abaixo 136, máxima acima 11,3. Taxa de suicídio, máxima abaixo 3,8 e máxima acima 7. Acima e abaixo da média. Período de 1856 a 1860. Mortalidade geral, máxima abaixo 126, máxima acima 101. Taxa de suicídio, máxima abaixo 6 e máxima acima 4,5. Se nos abstrairmos da Rússia, que ainda é europeia geograficamente, os únicos países grandes da Europa onde a 10ª mortuária se destaca de uma maneira um pouco acentuada das cifras precedentes são a Itália, onde ela se elevou ainda em 1861 a 67 até a faixa de 30,6, e a Áustria, onde era ainda mais considerável, 32,52. Ao contrário, a taxa de suicídio, ao mesmo tempo que não acusa senão mudanças anuais insignificantes, varia de acordo com a sociedade do simples ao duplo, ao triplo, ao quádruplo e até mais, conforme quadro 3, em um grau muito mais elevado, portanto,
do que a taxa de mortalidade, a taxa dos suicídios é própria a cada grupo social do qual ela pode ser considerada um indício característico. Ela está tão estritamente ligada ao que há de mais profundamente constitucional em cada temperamento nacional que a ordem na qual se classificam, sob esses aspectos, as diferentes sociedades permanece rigorosamente a mesma em épocas muito diferentes. É o que prova o exame desse mesmo quadro. No curso de 3 períodos que são nelas comparados, o suicídio cresceu por toda parte. Mas, nessa marcha avante, os diversos povos mantiveram suas distâncias respectivas. Cada um possui o coeficiente de aceleração que lhe é próprio. Quadro 3. Taxa de suicídio por milhão de habitantes nos diferentes países da Europa. O quadro não é apresentado. A taxa de suicídio constitui então uma ordem de fatos una e determinada, isto é, que demonstram ao mesmo tempo a sua permanência e a sua variabilidade, pois esta permanência seria inexplicável se não tivesse um conjunto de características distintivas solidárias umas às outras, que apesar da diversidade das circunstâncias ambientes, afirmam-se simultaneamente. E essa variabilidade é um testemunho da natureza individual e concreta dessas mesmas características, uma vez que elas variam com a própria individualidade social. Em suma, esses dois estatísticos exprimem a tendência para o suicídio pela qual cada sociedade é coletivamente afligida. Não temos como dizer atualmente em que consiste essa tendência, se ela é um estado sui generis da alma coletiva, possuindo sua própria realidade, ou se ela não representa senão uma soma de estados individuais. Por mais que as considerações precedentes só muito dificilmente sejam conciliáveis com essa última hipótese, nós reguardamos o problema que será tratado no decorrer desta obra. Quaisquer que sejam as coisas que possam ser pensadas sobre esse tema, não há como contestar que essa tendência existe, por uma razão ou por outra. Cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. Essa predisposição pode, então, ser objeto de um estudo especial, que se destaca na sociologia. É esse estudo que nós empreenderemos. Nossa intenção não é, portanto, fazer um inventário tão completo quanto possível de todas as condições que podem entrar na gênese dos suicídios particulares, mas apenas investigar aquelas condições das quais depende esse fato definido que nós denominamos a taxa social dos suicídios. Compreendemos que as duas questões são muito distintas, por mais que possa haver uma ligação, por outro lado, entre elas. Com efeito, entre as condições individuais, há certamente muitas que não são gerais o suficiente para afetar a ligação entre o número total das mortes voluntárias e a população. Elas podem fazer, talvez, com que tal ou tal indivíduo isolado se mate, mas não com que a sociedade, de modo geral, tenha uma propensão mais ou menos intensa para o suicídio. Assim como elas não têm uma ligação com o grau da organização social, elas também não têm repercussões sociais. Por conseguinte, elas interessam ao psicólogo, não ao sociólogo. É que a pesquisa do sociólogo está voltada para as causas por intermédio das quais é possível agir não sobre os indivíduos isoladamente, mas sobre o grupo. Consequentemente, entre os fatores do suicídio, os únicos que lhes concernem são aqueles que fazem sentir sua ação sobre o conjunto da sociedade. A taxa dos suicídios é o produto desses fatores. É por isto que devemos nos ater a ela. Esse é o jogo aberto do presente trabalho, que compreende 3 partes. O fenômeno que procuraremos explicar não se deve senão às causas extrasociais de uma grande generalidade ou causas propriamente sociais. Nós nos perguntaremos de início
qual é a influência das primeiras e veremos que elas é nula ou muito restritas. Determinaremos, em seguida, a natureza das causas sociais, a maneira pela qual elas produzem seus efeitos e suas relações com os estados individuais que acompanham os diferentes tipos de suicídio. Feito isso, estaremos em uma melhor posição para precisar em que consiste o elemento social do suicídio, ou seja, essa tendência coletiva da qual acabamos de falar, quais são suas ligações com os outros fatos sociais e por quais meios é possível agir sobre ela. Primeiro, publicações estatísticas oficiais das quais nos servimos principalmente. Estatística austríaca, Estatística do Sistema de Socorro. Anuário Estatístico da Bélgica, Revista do Bureau Estatístico Imperial Bávaro. Estatística prussiana, Mortalidade segundo causas mortais e classes etárias dos falecidos. Livro do ano de Gutenberg. Para Estatística da Geografia Física. Estatística bádica, 10º Censo dos Estados Unidos, Relatório sobre a Mortalidade e Estatística Vital dos Estados Unidos, 1880, primeira parte. Anuário Estatístico Italiano, Estatística das Causas de Morte em toda a Comunidade do Reino. Relações médico-estatísticas segundo condições sanitárias do Exército Italiano. Notícias estatísticas do Grande Condado de Oldemburgo. Cômputo geral da administração da justiça criminal na França. Livro do ano de estatística da cidade de Berlim, estatística da cidade de Viena. Manual de estatística para o Hamburgo. Livro do ano de estatística oficial dos estados de Bremen, anuário estatístico da cidade de Paris. Encontrar-se-ão, por outro lado, informações úteis nos seguintes artigos. Plater sobre o suicídio na Áustria nos anos de 1819 e 1872, em Statistica Monastis, 1876. Bratasevich, o suicídio na Áustria nos anos entre 1873 e 1877, em Stat Monastis, 1878, página 429. Ogle, suicídios na Inglaterra e no país de Gales em relação à idade, sexo, estação e ocupação, em Revista da Sociedade Estatística, 1886. Rossi, o suicídio na Espanha em 1884. Arquivo de Psiquiatria, Turim, 1886. Segundo, estudos sobre o suicídio em geral. De Guerry, Estatística Moral da França, Paris, 1835 e Estatística Comparada da França e da Inglaterra, Paris, 1864. Tissot, sobre a mania do suicídio e o espírito da revolta, suas causas e seus remédios, Paris, 1841. Etoc de Mazy, pesquisa estatística sobre o suicídio, Paris, 1844. Lisle, suicídio, Paris, 1856. Wapaus, Estatísticas Gerais da População, Leipzig, 1861. Wagner, a lei em ações humanas aparentemente arbitrárias, Hamburgo, 1864, primeira parte. Pierre de Boismont, Suicídio e Loucura Suicida, Paris, Gemer Balliere, 1865. Douai, O Suicídio ou Morte Voluntária, Paris, 1870. Leroy, Estudos sobre o Suicídio e Doença Mental no Departamento de Seine-et-Marne, Paris, 1870. Oettingen, A Estatística Moral, terceira edição, Erlangen, 1882, páginas 786 a 832, e quadro anexos da página 103 a 120. Do mesmo autor, sobre o suicídio agudo e crônico, Dorpat, 1881. Morcelli,
O suicídio, Milão, 1879. Legoit, o suicídio antigo e moderno, Paris, 1881. Marsalic, o suicídio como fenômeno social de massa, Viena, 1881. Westcott, Suicídio, Sua História, Literatura, etc., Londres, 1885. Motta, Bibliografia do Suicídio, Bellinzona, 1890. Corre, Crime e Suicídio, Paris, 1891. Bonolomelli, O Suicídio, Milão, 1892. Maillet, Estatística de Autoestima, em Dicionário de Bolso das Ciências Políticas, organizado por Conrad. Primeiro volume suplementar, Iena, 1895. Ravalier, de Suicídio, tese, 1898-1899.